Fala, nação rubro-negra. Infelizmente o Flamengo empatou no Maracanã contra o Vasco da Gama. Muitas chances perdidas de gol. Goleiro Léo Jardim inspirado. Vou trazer aqui para vocês os melhores cortes, as principais falas de Felipe Luiz nessa entrevista coletiva após-jogo. Vou trazer aqui para vocês, antes de tudo, já te peço, taca o dedo no like. Se inscreve no canal, porque eu sou a FB do Flamengo, trago informações do time mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. E você não vai querer ficar de fora das informações do Megão. Então taca o dedo no like, se inscreve no canal e bora ver o que o Felipe Luiz falou. A gente vem acompanhando um pouco do Flamengo. O último jogo, 6-0, que traz muita confiança para os jogadores, não só para os jogadores, mas também para a comissão técnica no geral. E hoje a gente vê um empate que foi muito disputado entre as duas equipes. E eu queria saber um pouco de você, como controlar até esse excesso de confiança para que a atenção, o foco, e entendendo também que existe um adversário do outro lado do campo, para que isso continue sendo respeitado. Não que tenha sido desrespeitado, mas no sentido de levar totalmente a sério, né? Obrigada. Boa noite. Não vi em nenhum momento excesso de confiança. Aliás, eu prefiro o excesso de confiança que a falta de confiança, né? Mas em nenhum momento eu vi excesso de confiança, ao contrário, jogadores super intensos, querendo vencer em todo momento, acelerando as jogadas, tentando fazer um jogo para frente, vertical e até pecando em excesso por isso, muitas das vezes, principalmente no primeiro tempo, mas fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola, colocamos o adversário onde a gente queria que ele tivesse, mas o adversário que está muito bem treinado, muito bem organizado. A gente vê que tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, não foi fácil no Carioca em nenhum dos jogos e não ia ser fácil hoje, mas nós fizemos muitas chances e o goleiro dele sai como o melhor em campo. Portanto, esses dias acontecem, a gente tem que esquecer, deixar o resultado e olhar realmente o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo, cometemos alguns erros sim, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade, mas como eu falei, para mim, na minha opinião, fizemos um jogo onde merecemos mais. Felipe, aqui, Thiago Lima do GE. Eu queria te perguntar qual sensação você sai desse jogo. É um jogo onde o goleiro adversário sai como o melhor em campo. E no segundo tempo, com a dificuldade de entrar na área do Vasco, você não chegou a pensar em colocar o Luiz Araújo por conta da finalização, a boa finalização que ele tem de fora da área? Obrigado. Desculpa, no começo você falou o quê? A pergunta? Do empate? Bom, não, claro que a gente esperava vencer um jogo. Entramos em todos os jogos para vencer, mas sabemos que o clássico nunca é fácil. Tem esse componente mental, né, e esse componente da torcida que mexe muito e fica esse jogo muito mais agressivo, muito mais intenso que os outros jogos. Mas então uma sensação sempre quando a gente não vence é uma sensação ruim, porque o Flamengo entra no campo para vencer todos os jogos. E da minha parte, principalmente, queria ter vencido, né? Mas e o outro foi do Luiz Araújo. Do Luiz Araújo, pois eu optei pelo Plata jogar uns minutos de 9 no lugar do Bruno. Aí depois, com a entrada do Pedro, eu passei o Plata para a posição natural dele. E naquele momento, né, que o time, fiquei com uma troca ainda para o final, mas eu entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação, e mais também estabilidade na hora da perda da bola, né? Então na transição defensiva ele ia controlar melhor, entrava fresco, o Nico já vinha baixando um pouco o ritmo e eu optei por essa troca. Mas a troca do Luiz era uma troca que eu tinha pensado no lugar do Arrasca, principalmente por isso, mas na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, eu optei pelo Alan para retomar o controle e tentar empurrar o Vasco para a área deles. Assim conseguimos, tivemos mais 2 chances aí no final, mas infelizmente o goleiro deles, Léo Jardim, fez grandes defesas. Felipe, boa noite. Boa noite. Você mesmo acabou de mencionar que o Flamengo até criou mais que o Vasco, apesar do goleiro Agostinho Rossi também ter sido testado pelo ataque adversário. Mas, mais uma vez, né, o Flamengo tendo dificuldade para conseguir ser eficiente, né, conseguir converter as oportunidades em gol. Até que ponto, na sua opinião, foi mais mérito também do goleiro adversário, que hoje esteve numa noite exuberante, ou pecado dos jogadores do Flamengo em não conseguirem aproveitar as oportunidades que foram criadas? Bom, eu acho que tem mérito das duas partes, tanto do goleiro deles como do treinador deles, que trabalha muito bem essa fase defensiva. Mas assim, nós chegamos no primeiro tempo, principalmente, com bastante facilidade na área.
do Vasco, principalmente pelo lado do Michael. E na hora do último passe, da última finalização, da hora até do jogador ser determinante, a gente não estava fino. Hoje, infelizmente, não tivemos. E outra, também não finalizamos menos jogadas com tempo, né? Porque o Vasco, como eu falei, defende bem, os zagueiros leem bem a jogada, cobrem bem a profundidade. Portanto, tivemos menos tempo para finalizar. Isso é o mérito do Vasco. Mas os mecanismos estavam aí, toda a estrutura montada para os jogadores chegarem e criarem as chances. Depois, isso acontece no futebol. Não foi a primeira, não vai ser a última que vai acontecer. Sempre é mais fácil jogar em contra-ataque, com mais espaço. Quando o time todo se fecha atrás, é mais difícil, porque são mais pernas, mais gente para entrar. E esses jogos aí acontecem. Boa noite, Felipe. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise do jogo do Bruno Henrique em cima daquilo que você quis dele no campo, aquilo que ele se propôs a fazer. E em cima disso, já tem uma resposta do pessoal da fisiologia e tal, para a volta do Pedro por mais tempo. Lembro que lá em Belém, na Supercopa, você falou que é o melhor 9 do Brasil, que a partir do retorno dele, jogaria a favor do Pedro para o Pedro. Queria que você fizesse uma análise do Bruno e também respondesse a questão do Pedro. Obrigado. Bom, o Bruno fez tudo o que eu pedi, ficou posicionado onde eu pedi, atacou o espaço quando tinha que atacar, e nós geramos mais jogo, na verdade, pelo lado direito do Vasco, né, e aí ele sempre preencheu a área e não acabou tendo a chance, né, algumas vezes o Wesley mesmo chegou também na linha de fundo e a bola não chegou até ele, mas ele estava sempre onde eu pedi para ele estar, fez os movimentos que eu pedi para ele fazer. Portanto, quando um jogador faz tudo que o treinador pede para mim, independente de que tenha feito gol, o resultado acontecesse ou não, não importa. Eu gostei do jogo do Bruno. E sobre o Pedro, sempre que o melhor, o jogador determinante, o artilheiro, sei lá, a estrela do time está presente, o treinador ele tem que fazer o time girar em torno a isso, né? O Pedro tem um perfil diferente do Juninho, um perfil diferente do Bruno, e do Plata. Então minha função é adaptar esse estilo dele, fazer outros mecanismos para que ele não precise fazer os mesmos movimentos que o Bruno ou que o Juninho, e que os outros jogadores façam, para dar mais tempo para ele, para a gente poder explorar o que ele tem de melhor. A partir do momento que ele esteja no nível do jeito que ele estava antes de machucar, obviamente que o time vai jogar para ele, né? Então é um processo. Agora são 7 meses sem jogar. Eu acho que foi o terceiro jogo que ele acabou de entrar. Hoje entrou também, acho que 30 minutos. É bom que ele vá somando minutos, vá se adaptando à equipe, se adaptando ao modelo, e depois não tenho dúvida que conforme forem passando os minutos, ele nos vai entregar muito. Felipe, boa noite. Boa noite. Laje do Alfovo da Flamengo TV. Em 2021 você como jogador estava lá jogando contra a LDU, né? Flamengo venceu por 3-2, é um tema batido, mas necessário. A questão da altitude, né? Vai ser, se eu não me engano, a sua primeira experiência como técnico comandando um time na altitude, né? Com esse contratempo. Queria que você falasse para a torcida o que ela pode esperar do seu Flamengo nesse jogo-chave da Libertadores. Eu não sou muito de dar recados para a torcida, né? Eu gosto de que o time fale dentro do campo, vocês já me conhecem bem. Mas assim, nunca é fácil jogar na altitude, sempre é difícil pressionar alto, porque os jogadores eles perdem o fôlego rápido e não recuperam. O problema da altitude é que você não recupera do esforço explosivo que você fez. Então, se o lateral sobe para atacar, ele não consegue voltar, né? Como aqui no nível do mar. Então o jogador tem que dosar melhor o esforço para poder performar, né? Então assim, vamos tentar fazer um jogo muito sólido a nível da fase defensiva e depois tentar controlar o jogo com a bola o máximo possível para tentar conquistar, fazer um grande jogo para poder vencer, que precisamos muito dessa vitória. Felipe, boa noite, Alana Fonseca da Mosaico. Então, eu queria saber se você tem alguma notícia sobre o Ayrton Lucas, se alguma coisa, se amanhã você vai conseguir responder melhor. E também sobre Varela, nos momentos que ele estava fazendo o corredor. Sobre o Varela, você falou? Ok. Não, o Ayrton parece que foi cãibra, né? Um jogador que vinha há bastante tempo sem ter uma sequência, voltou a ter uma sequência agora, então sentiu cãibras, normal. E mais ainda num clássico onde tem um componente emocional em todos eles, e isso joga contra, né? Porque o jogador ele fica pensando no jogo muito tempo, não só ele, senão vários jogadores, acontece isso. Mas fez um bom jogo, fez
foi muito sólido em todos os aspectos e infelizmente teve que sair. O Varela é um jogador extremamente confiável, sempre que entra dá conta do recado, joga bem na direita, joga bem na esquerda. Em praticamente todos os jogos que ele jogou, ele foi um dos melhores em campo comigo, sempre. Então assim, eu já falei outras vezes, é muito difícil e até me sinto injusto com ele, porque não é nada fácil deixar ele fora. Essas decisões eu tenho que tomar, mas ele é o tipo de jogador que todo treinador gosta de ter, porque sempre coloca a equipe em primeiro lugar, então estou encantado com ele. Felipe, Ian Arrepia faz andar e sintonia esportiva. Ano passado você deu algumas declarações falando também sobre uma equipe vencedora dominar pelo menos 2 sistemas de jogo. E você foi muito questionado sobre isso, principalmente quando o Flamengo usava 3 zagueiros, que aconteceu por algumas vezes. Hoje o Flamengo joga num 4-4-2 com o Gerson pela direita como um meia, né, e não como um ponta, você sempre destaca isso. Hoje você alterou a formação depois colocando o Plata pela direita e o Pedro como centroavante quando ele entrou. Eu queria te perguntar se essa formação com 3 zagueiros pode voltar a aparecer, principalmente com essa volta do Danilo, que hoje ficou como opção, mas o Flamengo de repente jogar com o Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, ou com a volta do Alexandro, também fazer esse zagueiro pela esquerda, e se a torcida pode esperar ver de novo esse sistema com 3 zagueiros. Sim, eu penso isso com toda a minha convicção do mundo. Penso que um time que briga por título tem que saber dominar 2 sistemas. A gente joga no 4-4-2, mas muitas das vezes a gente se transforma no 3-4-3. Então, já dentro do próprio jogo essa dinâmica existe e esses mecanismos de compensação desse sistema, eles existem, né? E os jogadores entendem muito bem esse sistema. Do próprio jogo de hoje aconteceram várias situações onde estávamos no 3-4-3 e o time criou essa vantagem posicional que queríamos. Com certeza é uma possibilidade que eu contemplo, usar os 3 zagueiros, Léo e Danilo, como também a possibilidade de usar em algum dos momentos algum lateral como zagueiro, ou tanto o Varela como o Alex, como o próprio Ayrton, e para fazer essa função e poder adaptar ela, né, depende do que o jogo pede. Então eu sempre olho bastante o adversário e faço o meu plano de jogo em função dele. Vão ter vezes que vão ser 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2 e é importante que os jogadores dominam bem esse sistema. Pessoal, essa foi a entrevista de Felipe Luiz, essa foi as principais falas, as principais perguntas e respostas da coletiva após o empate 0-0 contra o Vasco. Pessoal, um empate amargo, infelizmente, né, eu esperava, contava com esses 3 pontos, acredito que vocês também contavam, e já deixa aqui a sua opinião, o que você acha que faltou para o Flamengo ter vencido o Vasco no Maracanã? Você acha que o goleiro Léo Jardim estava inspirado mesmo, ou faltou alguma coisinha, faltou um capricho a mais na finalização, algo que você acha que poderia ter dado a vitória para o Flamengo, mesmo com o goleiro Léo Jardim inspirado? Comente aqui a sua opinião, que ela é muito importante para o nosso canal. E claro, se inscreve se você ainda não é inscrito para acompanhar tudo do Mengão. Bora levantar a cabeça que terça-feira tem jogo importante contra a LDU e depois tem jogo no Maracanã contra o Corinthians na rodada do Brasileirão, e a gente pode se recuperar e vencer esse jogo para ficar brigando ali em cima no Brasileirão. Forte abraço, eu sou o FB do Flamengo, trago notícias e informações do time mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Se inscreve no canal para não perder nada.